Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira aqui, nosso Fé, Amor e Caridade. Quase choveu, a chuva está chegando perto aí. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma e aproveitar desse banquete de luz que é toda casa religiosa. Vamos fazer a leitura da mensagem. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Graças te damos, Senhor, pela bênção deste momento, desta oportunidade bendita, de aqui estarmos nesta casa de luz, sob o seu amparo. Rogamos as suas bênçãos, Senhor, a envolver-nos a todos aqui presentes, trazendo o suporte, o amparo necessário a cada um, para que, saindo fortalecidos em Ti, possamos lá fora ser instrumento da Tua paz, Senhor. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, que essas vibrações possam alcançá-los. Abençoa a nossa irmã, trazendo ela o amparo que precisa. Que as suas bênçãos, Senhor, de luz e de amor, envolva-nos a todos. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Elisa Leão, do Centro Espírita Benedita Fernandes de Jales, ela começou quase por aqui, né? Que a Maria Ângela falou que você cantava lá e que ela estava sugerindo para você fazer palestra. Uhum. E eu falei, então, vamos marcar para ela. E ela esteve aqui já tantas vezes, e a palestra musical nos traz muita emoção, e é muito importante, aliada com a mensagem do Evangelho que ela sempre traz. Então, fique à vontade, Elisa, aproveitemos. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa que tanto carinho tem comigo e eu com vocês. Então eu me sinto em casa e tranquila quando eu estou aqui. Eu quero agradecer a todos vocês e ao Antônio também pela receptividade e espero que Deus esteja conosco hoje aqui e que nos ampare e nos dê a tranquilidade de que nós precisamos. E vamos ver hoje se o pessoal canta junto comigo também, né, Antônio? Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente e até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega,
chora mais. Onde havia guerra já se fez a paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos a harmonia, cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade, não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Bom, vocês viram que eu até esqueci a palavrinha, né? Não há salvação fora da caridade, que é o tema da minha palestra hoje, que é fora da caridade não há salvação. Eu falei tanto essa palavrinha, que fora da caridade não há salvação, que a hora que eu fui falar aqui na coisa, deu branco. Não há salvação fora da caridade, que é o contrário de fora da caridade não há salvação. Eu já queria falar o contrário, falei, mas não é no começo, é no fim. Vai indo que a gente fica até meio pirada. Mas o tema de hoje, como diz a música, é sobre a caridade, do capítulo, já até passei, do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então aí no trecho do livro tem aquela fala bonita, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver a caridade, sou como bronze que soa, ou como sino que tange. E ainda, se eu tivesse a caridade, se eu tivesse toda a fé, a ponto de mover as montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada seria. Então a gente está vendo que se eu posso ser tudo, ter muitas coisas na vida, se eu não tiver a caridade, é como se eu não tivesse nada na vida. De tão forte, de tão necessária, de tão importante que é a caridade em nossa vida. Tanto que a gente fala que ela é a magna, ela é a excelentíssima virtude, fundamentada em toda a vida espiritual, que a caridade é a virtude mais comentada, mais falada em todas as religiões. Ela é a mais estudada e todas as religiões falam que é a mais importante. Não tenha dúvida que todos falam a mesma coisa, que nós temos que ter em primeiro lugar no coração a caridade. Tanto que a gente fala que ela é a mãe da fé e da esperança, que elas andam juntas, e tanto que a fé e a esperança estão lado a lado com ela para robustecê-la, para ajudá-la ainda mais, porque as outras sem ela não são nada, elas estão ali para sempre ajudá-la e dar condições para que elas subsistam. Então, se eu falar que eu tenho outras virtudes, mas eu não tenho caridade, não vale quase nada. E quando nós falamos de caridade, nós estamos falando daquilo que nós aprendemos portas adentro da casa espírita que nós escolhemos do coração, seja lá qual for a nossa religião, do centro que nós escolhemos desde que nós começamos a nossa crença aqui. E quando a gente fala em caridade,
Quando nós começamos, quando nós fazemos caridade, a gente sai de qualquer estado ruim de alma que nós estamos. Quando nós estamos mal e nós começamos a praticar o bem, a gente se sente bem melhor. Não há estado de alma que não se sinta bem quando se coloca um ato de bondade para valer e um feito bom. Toda a espiritualidade comenta e fala através de Chico Xavier, o Emmanuel sempre falava que não há bem melhor para o espírito nosso do que fazer o bem às pessoas. A nossa mente, o nosso físico melhora e muito quando nós estamos praticando o bem às pessoas. E por que isso? Porque nós fomos criados para fazer o bem. Deus nos fez a sua semelhança e nos criou para que nós fôssemos pessoas para doarmos uns aos outros e prestarmos auxílio ao nosso irmão. Então, quando nós estamos praticando o bem, nós nos sentimos bem, porque nós estamos nos colocando no lugar do outro, nós estamos nos doando, então a gente se sente bem. E quando a gente faz isso, a gente se sente muito bem mesmo. Não há corpo humano e mente humana que não se restabelece de uma saúde quando não pratica o bem. Os espíritos falam assim, que tem uma frase do Emmanuel que fala assim, como é que é? Através do Chico, fica onde o bem que nós fizermos em qualquer lugar será o nosso advogado em qualquer parte do mundo. E quando nós fizemos o bem, não há lugar nenhum do mundo que nós não vamos nos sentir bem. Aquele bem que eu faço a alguma pessoa, em algum momento, aquele bem vai se voltar para mim. Quando às vezes eu nem penso, o bem vai voltar para mim. Eu estou ajudando uma pessoa hoje, quando eu menos espero, eu estou precisando, eu vou receber uma ajuda também. Então a gente sempre tem alguma coisa de bom, porque a gente às vezes ajudou aquela pessoa. E quando a gente fala em fazer o bem às pessoas, a gente tem que pensar em primeiro lugar, também, principalmente na casa espírita, a gente tem que começar a fazer essas caridades aqui dentro, principalmente quando a gente percebe que às vezes as pessoas, quando chegam aqui na casa espírita pela primeira vez, e a pessoa às vezes vem aqui com problemas e elas precisam de alguém que as acompanhe, tire alguma dúvida, ou elas precisam ser encaminhadas a tratamentos espirituais, tirem dúvidas, porque elas às vezes vêm aqui desiludidas, angustiadas, então elas precisam de ajuda das pessoas, de alguém que as orientem. E depois que elas recebem essa ajuda, o tratamento ideal que elas estão precisando, que elas se sentem bem, aí às vezes elas começam a trabalhar, que elas querem ajudar depois desse tratamento, que elas se sentem bem, essas pessoas às vezes começam a perceber o trabalho que a casa espírita fornece, a ajuda humanitária que essas pessoas fazem por trás dos estudos que a gente tem. Elas têm as cestas que a gente entrega os necessitados, as sopas que se fazem aqui, então elas começam a fazer essa separação de alimentos, a entrega de cestas básicas para as famílias carentes. Então elas começam a ajudar, elas veem que antes não tinham essas preocupações em ajudar, elas não tinham essas orientações, elas nem pensavam que poderiam existir esse tipo de trabalho. Então, com esse tratamento, com essa ajuda que essa pessoa teve, elas têm um olhar mais aguçado, elas já estão agora preparadas, um sentimento educado e mais aguçado para esse tipo de trabalho. Então, elas passam a ter um outro olhar para esse tipo de trabalho. Graças ao quê?
a ajuda, a essa caridade que alguém teve para com ela também. Então, isso é uma caridade. Quando a gente fala em caridade, a gente tem que pensar nesse tipo de ajuda também, para com o irmão. Porque nós temos que ver que o nosso irmão, a gente tem que ter esse amor para com o nosso irmão. Tratá-lo como se fosse um próximo nosso ali perto. Entendeu meu olhar, né? O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Ai, meu Deus. Isso aqui tá balança, mas não cai, viu, gente? Bom, a gente falando em caridade, pela visão do Chico Xavier, a caridade, eu falo assim que parece que é até uma aula de matemática. A gente fala assim que a caridade, na visão dele, como se fosse assim, ó, é um processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperar no reino de Deus. Se a gente for pensar nisso, a gente conseguiria diminuir principalmente os males que existem na terra, né? Aí a gente conseguiria multiplicar tudo que existe de bom no mundo, né? Dividir a felicidade que nós temos, as riquezas, para todo mundo ser feliz e ser bom, né? Para todo mundo. Então, se a gente conseguisse diminuir tudo de ruim que tem, o resto a gente multiplicaria, somaria, então ficaria muito bom isso aí, né? E a gente precisa aprender a, principalmente, praticar o bem. A gente conseguir praticar o bem mesmo com desprendimento e amor. É o mais difícil de fazer sem pensar em retribuição, em recompensa, porque muitas vezes as pessoas pensam em
praticar o bem, já pensando na retribuição que ela vai ter, com interesse, retribuição. Principalmente quando a gente fala assim, faz alguma coisa para alguém e já vem reclamando, nem recebi um obrigado. Quer dizer, já fica cobrando. Às vezes a pessoa esqueceu, fica tão às vezes emocionada, tão deslumbrada, tão inesperado no momento, que até o obrigado engasgou e não saiu. De tão feliz que a pessoa ficou. E a pessoa ficou só esperando o obrigado, nem viu a alegria que a pessoa ficou, não é? Então a gente tem que perceber esses momentos da pessoa, da alegria que ela ficou, já é um motivo de agradecimento que ela teve, uma gratidão enorme ali. Porque se a gente vê que a pessoa ficou indiferente, aí sim a pessoa fala, nossa, ela não gostou. Se não gostou, sinal que ela não estava precisando. Mas também não é motivo para a gente ficar com melindres. Então a gente está fazendo cursos lá na nossa reforma íntima, e o que mais toca na gente, que a gente vê que a gente tem, são melindres. E a gente fala, eu não tenho isso, mas tem sim. Porque vira e mexe a gente está pegando os melindres que a gente tem. Qualquer coisinha magoa. Então é um chacoalhão na gente que a gente fala assim, ei, a gente tem muita coisinha para se melhorar. Então essa do muito obrigado é uma questão que a gente precisa aprender, é a primeira coisa que a gente reclama. Quando a gente faz alguma coisa e alguém não fala obrigado. E não precisa não, não precisa de reconhecimento de ninguém. Não precisa falar obrigada. E aí a gente fala assim também, que a gente escuta falar, lê, que essa caridade é um exercício espiritual. É quando a gente coloca essas forças nossas, a prática do bem, a gente coloca em movimento as forças da nossa alma. O que significa colocar essas forças da nossa alma em ação? Significa que a espiritualidade, ele quer que a gente coloque essas forças da nossa alma em ação, porque fazendo isso aí, não é que a alma vai criar músculo forte, não é isso não vai ficar bombado não, a gente vai aprender a evoluir. Significa que nós estamos praticando bem, e que nós estamos praticando bem, em primeiro lugar é para nós, isso para nós é evolução. Se nós estamos praticando bem, colocando esse exercício espiritual em ação, nós estamos fazendo uma evolução grande dentro de nós. Nós estamos nos melhorando e fazendo essa caridade. Quando a gente consegue fazer isso aí, significa que nós estamos trabalhando com devotamento e abnegação. Quando a gente trabalha com esse devotamento, significa que eu estou me dedicando sem nenhuma intenção, nada em troca. Eu estou trabalhando porque eu quero, porque eu gosto, sem pensar em nada em troca. E essa abnegação é com desinteresse total, sem pensar mesmo que eu vou querer alguma coisa dessa pessoa. Eu não quero nada dela, eu estou querendo somente deixar essa pessoa feliz. Santo Agostinho, ele tem um pensamento aqui, assim, aquele que tem caridade no coração tem sempre alguma coisa para dar. Nem que for um oi, um bom dia, boa tarde. Simplesmente deixa só um bom dia que a gente fala para alguém, a pessoa fica feliz. Porque às vezes a pessoa está tão assim lá acabada, né? Triste, você só fala o bom dia, pronto, já alegrou o dia da pessoa. Porque às vezes a pessoa acha que ela está isolada, que ninguém dá atenção. Então para ela já está feliz. Só de você acordar e falar assim, alguém me deu atenção. Já deixa a pessoa feliz. Então quando a gente faz isso aí, a gente deixa as pessoas felizes. Um simples abraço para a pessoa já deixa ela feliz. Será que dentro de nós, se a gente for procurar dentro de nós, nós não temos alguma coisa sobrando que vai deixar alguém feliz? Uma conversa, uma história? Não temos alguma coisa para dar para essa pessoa, para alguém? Doarmos algum tempo para fazer alguém feliz, para fazer essa caridade? Porque o Jesus, ele não fala que é só
esmola que a gente fala de caridade, não é dinheiro não, porque isso aí é muito fácil dar. Doar o nosso tempo, a nossa conversa, aí sim é mais complicado. Doar o nosso tempo, isso sim é complicado. É fazer essa caridade. Acho que eu vou trocar de música, eu quero ouvir vocês cantarem, tá? Vou nem pôr lá, vou cantar uma na cabeça. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Aí bom, né? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim:
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A gente está cansada de ler isso aí, né? A gente vê sempre, estuda. Ele fala benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Todo mundo faz isso, né? Que a gente perdoa todo mundo, a gente é indulgente com as ofensas, os erros dos outros, a gente entende todo mundo, né? Errado, né? Porque a gente quer que eles entendam os nossos erros, compreendam os nossos deslizes, mas na hora de... a gente é implacável com os erros deles, a gente é tirano, a gente é assim, à risca, né? Mas o amor e a caridade são complementos da lei da justiça de Deus. Então, porque a gente precisa amar o próximo, que a gente precisa fazer justiça, né? É fazer o bem que está ao nosso alcance, que nós precisamos fazer. E é o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Perdoar a eles do jeito que gostaríamos que nos perdoassem. Então, por que nós não compreendemos os erros deles também? Se a gente quer que na oração do Pai Nosso perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, a gente fala isso toda oração, né? Os nossos devedores, as ofensas, mas a gente só fala aqui, ó, só nos lábios. Na hora do vamos ver, a gente quer justiça, a gente esquece disso aí, né? Então a gente tem que aprender que a gente tem que perdoar do coração mesmo, de verdade. A gente não pode ficar só falando da boca para fora. A gente tem que começar a entender os erros, que os erros são humanos, mas todo mundo é humano, não somente só eu que sou humano, não. A gente tem que começar a ver que os outros erram também. Então a gente tem que começar a ver que assim, a justiça de Deus é para o meu próximo também, não é só para mim, não. A gente tem que ser amável para com todos. O dia que a gente entender que amar o próximo como a mim mesmo é para fazer o que eu gostaria que fizesse para mim, tem que ser feito para ele também, eu vou agir corretamente, certinho. Se eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro também. E fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca é o que tem que ser feito corretamente, não é? E a gente completa que é uma das maneiras de encontrar a felicidade, não é? Faz esperar isso aí. Claro que é, porque Deus quer que a gente faça isso. É uma das maneiras da gente encontrar a felicidade. Por quê? Que é uma das maneiras de se encontrar a felicidade. Porque nós fomos feitos para isso. A identidade do homem criado por Deus é para que nós amemos o próximo. A partir do momento que a gente faz isso aí, amar, olhar, fazer o bem sem olhar, sem esperar nada em troca, a gente se sente feliz, é porque nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Estamos seguindo aquilo que Deus mandou nós fazermos. E nós estamos seguindo aquilo que Ele mandou nós fazer. Nós somos feitos para fazer e viver. Nós estamos seguindo a nossa sina. Então, se eu estou fazendo o que Ele pediu, aí eu me sinto feliz. Realmente, o que eu estou fazendo é a pura verdade. E quem não para de fazer o bem, com certeza pode sentir Deus fazendo as coisas dentro dele, por ele, contemplando Deus dentro dele, fazendo as coisas por ele. Essa é a realidade mesmo.
tem um autor, Miguel de Cervantes, ele fala assim que não se mede as riquezas do ser humano pelos bens que ela possui, não, mas pelo bem que ela pratica. E é verdade mesmo, porque a gente, nesse sentido aí, a gente nunca, não é mais importante o que eu tenho no mundo, não é o importante que eu tenho no universo, é o que eu faço para o universo. É o que eu faço, porque se eu faço as coisas boas para o mundo inteiro vai se beneficiar com as coisas que eu faço. Todo mundo vai se beneficiar, inclusive eu. Todo mundo vai contribuir por alguma coisa. Todo mundo vai ter as mesmas coisas boas e vai compartilhar. E se eu estou fazendo uma coisa boa aqui, as pessoas estão observando, não estão? E se eles estão observando, eles vão começar a seguir, a seguir as mesmas coisas que eu, vai se tornando um exemplo, achando legal, achando bonito e vai se tornando um corriqueiro, um fazendo o que o outro está fazendo, porque é bom, fazendo bonito, e vai fazer aquela corrente de coisas boas. Lembra aquela que tinha até um exemplo, corrente do bem, que teve uma época, parece que era como é que fala? Uma febre de corrente do bem. Então era um monte de coisa boa que as pessoas faziam, chamava isso, né? Corrente do bem. Eram ações que as pessoas faziam do bem. E a mesma coisa, se as pessoas, a gente se torna um exemplo, a gente pensa que a gente não é observado. Muitas pessoas seguem o mal, não segue? Vê as pessoas fazendo o mal, fala assim, tal pai, tal filho, não faz, o que você podia esperar? Exemplo do pai, da mãe, faz coisa ruim, está fazendo. A mesma coisa é o bem. Se as pessoas observam você a fazer coisas boas, elas vão começar a seguir, fazer, observando, você se torna um bom exemplo. Isso se torna natural. As pessoas vão te seguindo, fazendo coisas boas e vai se tornar uma corrente. Aí todo mundo vai começar a fazer coisas boas, seguir e vai... Quem sai ganhando com isso? A humanidade, o mundo inteiro. Olha, agora eu vou cantar uma música, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que sim. Não quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir.
Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é sua adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está no mundo, se for em sua presença, acalma o meu coração. Ai, sabia que vocês iam conhecer. Hoje eu cantei o dia inteiro, viu, Vitor? Por isso que eu tô assim, gente. A gente trabalhou o dia inteiro. Quer dizer, eu cantei, o pessoal trabalhou o dia inteiro fazendo pizza. E eu fiquei cantando para eles. Porque minha função lá não é trabalhar, fazer pizza, é cantar. Aí eu fico lá sentada cantando. Cansa mais, né? Por isso que eu tô meio rouca. Bom, Deus quer que os seus filhos espalhem bondade. Que Deus é pura bondade. Então, se Ele veio aqui na terra espalhar a bondade, Ele é o maior exemplo de bondade que poderia ter na face da terra. Então, se Ele espalhou a bondade enorme que Ele tinha, Ele veio aqui nos dar exemplo. E Ele queria o quê? Que nós também fizéssemos como Ele. Então, Ele quer que nós espalhemos essa bondade. E por isso, Ele enviou nós aqui, a semelhança dEle, para que nós façamos igual a Ele. Então, nós não podemos aqui ficar parados nos nossos limites naturais, porque nós temos um sobrenatural nosso, nós podemos muito mais do que nós estamos aqui mostrando que nós podemos, muito mais, a gente tem muito mais do que nosso potencial, a gente sabe, Ele sabe do nosso potencial, então a gente tem que buscar, não é ficar esperando as pessoas nos convidar para os trabalhos que existem por aí, para que nós possamos trabalhar. A gente tem força suficiente para buscar trabalhos muito maiores do que a gente pode fazer por aí. A gente tem que buscar o trabalho, é preciso que a gente busque por vontade própria. Não precisa os outros ficar esperando, a gente convidar-nos a falar assim, hoje tem trabalho aqui, vem trabalhar para descascar batata, lavar prato, fazer isso. Você não quer trabalhar, fazer isso, fazer aquilo? Não. A gente tem que buscar o trabalho por vontade própria. Não vamos ficar esperando convite para isso e aquilo, não. É preciso que nós procuremos o trabalho. Não vamos esperar convite algum, não. É muito melhor a gente ser convidado. Não é melhor quando a gente fala assim, a gente precisa ir à casa espírita, é melhor ir pelo amor do que ir pela dor. E quantas pessoas a gente conhece que vem à casa espírita empurrado pela dor? A gente conhece muitas pessoas que vão pela dor e permanecem. Ainda bem que permanece, porque muitas pessoas a gente sabe que vem pela dor, curou a dor,
vai embora. Só volta quando tiver outra dor. Infelizmente é assim, a humanidade é assim ainda, não é? Então a gente tem força para a gente procurar trabalho. E nós seremos lembrados aqui na Terra, a gente sabe disso, e a gente deixa marcas por onde a gente passa. Então essa bondade que Deus quer que a gente espalhe por aí, a gente vai deixar marcas por onde a gente passa. Não que a gente queira ser um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, não é que a gente queira ser lembrado assim não, mas umas pessoas simples que doam trabalho no centro, que faça o trabalho fluir. Então a gente tem que deixar marcas de trabalho que a gente fez alguma coisa. Tem uma historinha aqui que eu chamo o lápis. E eu tenho essa história aqui no meu computador, há muitos anos atrás, desde a minha época de escola, que eu era professora, e eu trabalhava com esse texto aqui, com os meus alunos. Porque ele é uma história muito instrutiva, que deixa muitas, para a gente refletir, muitas reflexões, tá? Então vamos lá. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. E a certa altura, o menino perguntou: a senhora está escrevendo uma carta sobre mim? A avó parou de escrever e falou assim: sim, eu estou escrevendo sobre você. Mas muito mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. O menino olhou para o lápis, analisou e falou assim: eu não estou achando nada de interessante nesse lápis. Ele é igual a todos os lápis que eu conheço. Tudo depende, a avó falou, do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nesse lápis que, se você conseguir mantê-las, você sempre será uma pessoa em paz com o mundo. Vocês conseguem ver essas qualidades no lápis? Para a gente, um lápis é uma coisa muito comum, um objeto bem comum, né? Então ela começou, a primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e ela deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Quer dizer, a guia sempre faz as coisas, mas tem uma mãozinha lá de Deus que guia. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele estará mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Então a gente passa por muitas dores na vida, mas essas dores que nós passamos são para a gente crescer, suportar. E quando a gente passa por essas dores, a gente com certeza ficamos pessoas bem mais fortes e melhores. Terceira qualidade: o lápis sempre nos permite que usemos uma borracha para apagar o que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Então, quando nós erramos alguma coisa e tentamos corrigir, não é mal. Errar, às vezes, no sentido, é bom para que a gente saiba que existe justiça para ser feita e que a gente precisa aprender a corrigir. Que a gente precisa saber que existe justiça para que seja feita. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, cuide sempre do seu interior, daquilo que acontece dentro de você. Não vamos nos preocupar exageradamente com o que nosso externo.
A gente tem que preocupar o que está aqui dentro do nosso peito, na nossa mente, porque a gente se preocupa muito com o externo, supérfluo, material. O importante é o nosso interior, o que vai dentro da nossa alma. Então a gente tem que se preocupar com isso. Finalmente, a quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. E procure ser consciente de cada ação. Então, são essas ações que a gente tem que fazer, as marcas que eu vou deixar. E a gente tem que aprender a se corrigir para ver que marcas que eu vou deixar, qual é a justiça que eu vou deixar no meu caminho, o que é que eu vou fazer com as coisas que eu tenho dentro de mim para que sejam boas, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa boa, para deixar traços bons que eu vou deixar na minha vida. Porque Deus nos fez para que a gente possa amar uns aos outros. E essa é a marca, a bondade que Deus nos fez para amarmos uns aos outros. O que importa nós aqui é amar uns aos outros, para nos importar uns com os outros, para nos deixar amar uns aos outros. É isso que lhe importa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que
Deus continue sendo esse nosso escudo. Muito obrigada.